23 de março. Mochila de rodinhas. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Minha filha mais nova costumava levar uma mochila muito pesada para a escola. Outro dia eu propus: vamos trocar por uma mochila de rodinhas? Assim vai aliviar a carga, facilitar sua movimentação e impedir que você carregue pesos desnecessários. É exatamente isso que Deus faz por nós. Às vezes somos como navios cargueiros, transportando responsabilidades que por um tempo não temos como evitar. Muitas já passaram por situações de enfermidades, perdas e pressões emocionais. Nesses momentos, nossa mochila parece pesar demais, mas aqui vai uma notícia linda. O Senhor coloca rodinhas em nossas mochilas. Quando Jesus disse que o fardo dele é leve, não quis dizer que a vida seria fácil, e sim que dividiria a carga conosco. A imagem usada ali é a do jugo, uma peça de madeira usada para unir dois bois, fazendo com que dividam o peso do arado. Naquela época, isso revolucionou o plantio. Em vez de um único boi carregando tudo sozinho, agora dois andavam juntos. Um mais jovem, cheio de força, o outro mais velho, com sabedoria, e assim eles se equilibravam. Jesus é esse companheiro de jugo. Ele não tira todos os pesos, mas caminha conosco, dividindo a carga e trazendo alívio e direção. Quantas de nós já passamos por dias difíceis, hospitais, perdas, lutas familiares, e mesmo assim sentimos uma força silenciosa? Era ele. Jesus estava ali, colocando rodinhas em nossas mochilas. Os pesos são temporários e Jesus diz: caminhe comigo. Você não foi feita para carregar sozinha. Com ele há descanso e aprendizado, mesmo na luta. João capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. E então eu fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, dia em que Jesus fez a lama, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Eles perguntaram: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhe disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, e este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de
Deus não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Deus abençoe e até amanhã.